Boa tarde. Tudo bem com vocês, meus amigos? Tia tá morrendo de saudade, né? A gente nessa situação tão difícil, né? Mas com força, fé, vamos caminhar. Nossa aula de português hoje, nós vamos abrir o nosso caderno por enquanto a gente relembra as aulas passadas. A tia passou uma autobiografia e pedi para vocês fazerem, né? Quem não imprimiu não tem problema, pode fazer numa folhinha, que quando a tia voltar, a tia recolhe a folha mesmo, botando nome e autobiografia, não tem problema. Falamos sobre o Dia da Água também, a tia também deu uma produção de texto, não tem problema, quando voltar a tia vai recolher e corrigir tudo. O que nós vamos dar hoje? Vamos pegar o nosso caderno e, como se estivesse na sala, nós vamos escrever Rio, 6/4/2020. E vamos botar atividades do dia. Qual é a atividade do dia? Atividade do dia. Qual é a atividade do dia hoje? Verbo. Então, nós vamos dar verbo, revisar, né? E nós vamos abrir o livro na página 41 e vamos até a página 45. A aula de hoje é essa. Enquanto vocês escrevem, vamos relembrar o que é verbo. Sabemos que verbo é uma palavra que indica o quê? Ela indica ação, estado e fenômeno. O que é ação? Ação é o movimento. Estado é a situação. E o fenômeno é o fato, né? E o verbo, gente, ele varia em pessoa, número, tempo, modo e voz. Ele apresenta 3 pessoas, assim como os pronomes. A primeira pessoa é a quem fala, eu e nós. A segunda pessoa é com quem se fala, tu e vós. E a terceira pessoa é de quem se fala, ele, ela, eles e elas. Estudamos também, né, que vamos relembrar que os verbos ele tem 3 conjugações, primeira, segunda e terceira. Primeira conjugação são os verbos terminados em ar, segunda, terceira, ir. Ar, andar, caminhar. Correr, vender. Ir, sair, subir, ir. E a partir das terminações nós temos a conjugação. O que é a conjugação? É o conjunto de formas das flexões do verbo. É o que nós vamos dar hoje, flexões do verbo. Por quê? Porque o verbo ele é formado, gente, de 2 partes. Nós temos o radical e as terminações. Não é isso? Tia, o que é os radicais? Quando eu falo andar, então, o D é o radical. Ando, eu ando, tu andas. O que vai mudar são as terminações. Eu ando, tu andas, ele anda. Então, nós temos o radical sempre do verbo e a terminação. E eles têm 3 tempos iniciais, né? O que é tempo? É o momento em que se passa a ação, o fato que o verbo indica. Aí nós temos 3 tempos: o presente, o pretérito e o futuro. O presente ocorre no momento, o pretérito que já aconteceu e o futuro que vai acontecer. E o número, tia? O número, gente, é a flexão que o verbo tem para indicar se ele está no singular ou se ele está no plural. Por isso que é número, de acordo com a conjugação ou o sujeito. Por exemplo, eu canto, singular. Nós cantamos, plural. E aí, pegando no nosso livro, está escrito verbo. Então, vamos revisar agora a única classe gramatical capaz de flexionar no tempo presente, passado e futuro. Vocês vão ler a tirinha a seguir, em que o rato níquel, náusea, participa de uma experiência escolar. Em seguida, você vai responder as 3 questões implícitas aqui no livro. Virando, vamos para a página 42. O que tem na página 42? Observe as formas verbais que Níquel utilizou nos 4 primeiros quadrinhos. Se as ações dele tivessem acontecido no passado, como essas formas deveriam ser escritas? E no futuro? Então, você vai botar aí, anda,
presente. Passado, andou, andei. Futuro, andará, andarás. Aí você vai fazer de acordo como você queira, qualquer forma verbal, sendo que tem que estar no passado e no futuro. Aí, número 3, ele fala assim: apesar de estar falando dele mesmo, Níquel não utiliza o verbos na primeira pessoa do singular. Veja um exemplo. O rato anda pelo labirinto. O rato é eu? Não, o rato é ele. Então, ele anda pelo labirinto. Então, ele é terceira pessoa do singular. Você vai completar as frases a seguir com o verbo andar, flexionando de acordo com a pessoa utilizada. E aí nós vamos para o número 4. Você vai reler a fala de Níquel no último quadrinho, que está aqui. Nota 10? O prêmio é uma nota 10? Aí ele pergunta: qual é a forma verbal presente nessa fala? Qual é a forma verbal? Ah, eu já vi o verbo. Qual que é o verbo que a tia sempre explica? É o é. É verbo. E qual é? A que verbo ele se refere? É ao verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Então, forma verbal é e o verbo ser, ok? E aí esse verbo indica o quê? A nota 10. Uma ação ou um estado permanente? Você vai marcar. Virando a página, você vai completar o quadrinho com o verbo. O que o verbo é? É a palavra que indica o quê? E aí vocês vão fazer outros exercícios, tá? É aqui que ele pede: observe a capa do livro ao lado e responda questões. Então, eu nunca serei um super-herói. De que assunto você imagina que esse livro trata? Ora, que ele nunca será um super-herói. Está aí no título da capa. Como você poderia se tornar um herói da realidade? Vamos voltar lá na última aula que a tia deu, né? Lá sobre autobiografia. Como se você vai considerar um herói? Tem vários heróis anônimos, né? Então, como você poderia se tornar um herói? Sendo uma pessoa maravilhosa, um amigo, respeitando seus familiares. Então, você poderia se tornar um herói de verdade, né? Aí ele manda você contornar, envolver a forma verbal no título. Olha, quando eu olho aqui, qual é a forma verbal? Serei. Eu nunca serei é a forma verbal, tá bom? E aqui ele pede em que pessoa, primeira, segunda ou terceira, e número singular, o plural, o verbo ser está flexionado. Serei. Eu serei, tu serás. Então, serei está na primeira pessoa do singular. E aí, virando, vamos para a página 44. Na página 44, leia a quadrinha a seguir e vai responder a questão. Tem passarinho nadando, tem peixe no meu telhado, ou choveu muito de noite, ou não estou acordado. Aí ele pergunta: que situações estranhas são apresentadas na quadrinha? Sublinha. Ora, que situações? Tem passarinho nadando? Passarinho nada assim? Tem peixe no meu telhado? O peixe pode ficar no telhado? Então você vai sublinhar. Aí ele pergunta: de acordo com o texto, quais são as possíveis causas para essa situação estranha? Qual é, gente? Ter chovido muito ou ser um sonho, né? E aí você vai fazer a C, olha só, a C, ele manda você contornar a forma verbal, de novo o verbo aí, que indica um fenômeno na natureza. Então, fenômeno na natureza é o quê? Relampejou, trovejou, choveu, então procura lá e envolva. Você vai ler a manchete a seguir e vai contornar a forma verbal que ele pede, vai fazer A, B, C e D. E vamos para a página 45. Na página 45, no número 5, ele fala assim: vamos jogar bingo? Para cada verbo abaixo, escreva uma forma flexionada, no presente, no passado, no futuro. Na primeira ou na terceira pessoa do singular ou do plural. E no lugar do verbo falar, você poderá escrever falo, fala, falamos, ok? E aí, com a cartela pronta, você vai brincar em casa com seus familiares. Boa sorte! Olha só, vai até a página 45 e na próxima aula a tia vai corrigir, tá? Nós vamos corrigir junto. Então, se esforce ao máximo para você acertar tudo. E aí, vamos fazer uma revisão de hoje. Hoje nós trabalhamos a flexão do verbo
Tia, como assim? Trabalhamos a flexão do verbo, que é o tempo, não é isso? A pessoa que nós falamos, e o modo. O que é o tempo? Pretérito, presente, futuro, ok? O que é a pessoa? Primeira, segunda e terceira pessoa do singular e primeira, segunda e terceira pessoa do plural. O que é o modo, gente? É o modo em que o verbo tá indicativo, subjuntivo e imperativo. Mas o modo, gente, nós vamos trabalhar mais lá na frente, na próxima aula. Beijinhos, beijinhos, tchau, tchau. Morrendo de saudade de vocês, coraçãozinho da tia. Beijo.